Com o lançamento de Frederick William e a Amazona, recente quadrinho lançado pela editora Pipoca Nanquim, está acontecendo o que geralmente acontece, de não só o canal Pipoca Nanquim, como muitos outros canais de YouTube, perfis de Instagram, blogs, repercutirem esse lançamento e tentarem não só refletir sobre o tema, mas de construir um raciocínio, ou até mesmo de ficar explicando o que foram as campanhas anti-quadrinhos. E aí começa a rolar muita desinformação, muito equívoco, tá? Ou para usar um vocabulário contemporâneo, começa a rolar fake news. Eu vou tentar aqui nesse vídeo, tá, pessoal, assim, falar dos 5 mitos mais comuns que são repetidos sobre as campanhas anti-quadrinhos. E vou fazer isso com embasamento, certo? Tudo que eu vou falar aqui, eu vou citar autores e autoras brasileiros, estrangeiros, que têm pesquisas de fôlego, pesquisas documentais, gente que não é assim qualquer um que está comentando, né? Porque eu peguei um autor que eu gosto, tá? E conforme eu for explicando esses mitos aqui, trazendo essas referências, eu quero também ajudar vocês a entender o que foram as campanhas anti-quadrinhos, tá? Porque não tem como não entender elas sem antes a gente se higienizar de algumas ideias que são pré-conceituosas, certo? Ou seja, as concepções já pré-fabricadas. Então vamos lá, tá bom? Primeiro mito, que é importantíssimo desconstruir, tá? As campanhas anti-quadrinhos, como tem muito livro que saiu no Brasil, tá? Que diz assim que as campanhas anti-quadrinhos, elas foram contra os quadrinhos como um todo. Né? Então foram campanhas contra uma mídia, contra uma forma de arte. Isso tá errado, tá muito errado. Tá? As campanhas anti-quadrinhos, elas, por exemplo, exemplo muito simples, elas não estavam mirando as publicações em quadrinhos em jornais. E mesmo as que elas estavam, e mesmo nas revistas, também não eram todas as revistas. Tá? Mas por que os jornais ficaram de fora? Isso é importante entender. Tá? Parem para pensar, o jornal ele pode ser comprado pelo pai, pela mãe, pelas crianças, enfim, mas o jornal ele é consumido pela família. Os pais têm noção do que os filhos estão lendo, eles leem os mesmos quadrinhos ou passam os olhos, e quando eles não gostam, eles têm condições de mandar uma carta para a redação e dizer, olha, isso aqui não é legal, não publica. Isso aconteceu muitas vezes. E aí o autor muda o tom, ou a tira é cancelada, enfim. A revista em quadrinhos, ela se tornou algo do mundo secreto das crianças, porque não vem com esse papo, aliás, isso é um submito do mito, não vem com esse papo de que os quadrinhos naquela época não eram infantis. Eles de fato não tinham temáticas infantis, muitos deles, né? Muitos tinham, mas muitos deles também não tinham temáticas infantis, mas eles tinham uma publicidade infantil feroz, tá? Eles eram voltados, sim, eles visavam, sim, o público infantil. E aí, o que aconteceu? Aquele mundinho da criança, que era feito dessas revistinhas do troco do pão, começou a ser observado por especialistas, entre eles o Frederick Wertham. Porque olha as revistas aqui que essas crianças estão lendo, né? São histórias de horror, são histórias de crime, são histórias que têm um componente erótico forte, são histórias que têm esquartejamento, linchamento, estupro, tortura, assassinato. E não tem um adulto junto, são coisas altamente adultas e não tem um adulto junto, sacou? Então, faz um considerável sentido o pânico que começa a surgir em pais, professores, padres, pastores. É daí que começa a nascer esse componente de pânico moral. Mas notem, é voltado às revistas e é voltada contra determinadas revistas, tá bom? Bom, vamos lá. Outro segundo mito, muito repetido, tá? Ou às vezes muito embaralhado nos discursos por aí, de que essas campanhas anti-quadrinhos se espalharam pelo mundo e o que aconteceu lá aconteceu aqui no Brasil também, e foi tudo a mesma coisa. Não é bem assim. A direita, né, o conservadorismo no resto do mundo, meio que pegou também essas mesmas premissas que os Estados Unidos estavam usando para condenar os quadrinhos. Mas a esquerda também condenou os quadrinhos no resto do mundo. Tá? Mas por um outro viés. Porque olha só, é preciso entender o seguinte. Depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, a Europa estava ainda se reestruturando,
a sua produção de quadrinhos estava voltando a esquentar, e o mangá moderno estava nascendo lá com Tezuka e companhia. Então, basicamente, os Estados Unidos estava surfando sozinho. Então, assim que terminou a Segunda Guerra Mundial, eles invadiram todos os países com quadrinhos. O quadrinho americano chegou em tudo que era lugar. Então, isso foi visto como um fator de aliciamento ideológico. Pô, os caras estão entupindo as nossas crianças aqui no nosso país com um modelo de vida e código de valores de uma típica sociedade burguesa americana. Sacou? Essa era a crítica. Isso gerou, inclusive, alianças para lá de esquisitas. Na França, o ultraconservadorismo católico fez um pacto com os comunistas, né, para condenar os quadrinhos. A lei de censura, e na França é uma lei de censura mesmo, porque nos Estados Unidos foi uma autocensura. Na França, a lei de censura, que é até bastante anterior, é de 49. Então isso rolou no mundo todo, inclusive no Brasil, certo? Então, assim, só para entender melhor que os debates aqui, por exemplo, no Brasil ou na América Latina sobre e como as campanhas anti-quadrinhos aqui aconteceram, não é exatamente do mesmo jeito que aconteceram nos Estados Unidos, tá? Vamos lá. Terceiro mito. A indústria começou a ter problemas depois das campanhas anti-quadrinhos, e a resposta é não. Não exatamente, tá? As vendas já vinham caindo. As vendas vinham caindo desde 52. O livro do Huerta, né, de 54. Tá? Esse livro aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, eu ainda vou fazer um vídeo só falando dele, que é o Of Comics and Men, do Jean-Paul Gabier. Ele tem uma pesquisa documental muito boa. E ele mostra aqui o seguinte, ó, a partir de gráfico mesmo, que a partir de 52 teve uma queda acentuada de vendas. E uma queda acentuada de vendas em 52 é um troço assustador, porque em 52, 53 estava tendo uma natalidade, nos anos anteriores, estava tendo uma natalidade tremenda, vocês, né, o baby boom ali do pós-guerra e tal. E, então assim, tinha muita criança para ler quadrinhos, tinha muita gente para ler quadrinhos, e mesmo assim as vendas estavam caindo. Ou seja, era sinal de que realmente estava despencando as vendas. Os números só estavam baixando de leve, mas considerando o quanto, na verdade, a população estava crescendo, esse baixar de leve, na verdade, era um baixar pra caramba, sacou? E por que os números estavam despencando? Bom, aí você tem uma leitura que muitos pesquisadores vão chamar de tempestade perfeita. As campanhas anti-quadrinhos é um dos fatores, é claro que foi um dos fatores, ou seja, de jogar luz sobre essa produção e de criticá-la, e por sua vez teve ali a formação do Comics Code Authority, que eu vou ainda falar um pouco mais dele mais para frente aqui no vídeo, mas teve outros fatores, né, e alguns até mais determinantes. Um fator que foi importante foi a falência da principal distribuidora de quadrinhos daquele momento, que era a American News Company, que por uma ação antitrust, ou seja, ela não foi por uma questão econômica, foi, pelo menos não econômica no sentido de ela não estava sendo lucrativa, ou o que fosse, mas foi por uma medida governamental que ela começou a ter problemas. E aí as grandes editoras começaram a pular fora, né? E as pequenas dependiam dela, porque é sempre essa história, as grandes editoras conseguem procurar outras distribuidoras, dar um jeito de se distribuir, as pequenas dependem, né? E aí isso também, isso foi bem no meio dos anos 50, ali, 55, 56, 57, isso também detonou a distribuição de quadrinhos. Tem um outro fator, é o mais determinante, e é pouco comentado, tá, em vídeo aí e tal, é a televisão, gente. Tá? A televisão mudou tudo. Ela fez tanta diferença que a ironia é que esse pessoal que estava condenando quadrinhos na metade dos anos 50, no início dos anos 60 já estavam pedindo os quadrinhos ajuda. É na mesma época, no início dos anos 60, começam a surgir livros, artigos de professores, professoras, pedagogos, pedagogas, achando que, pô, a gente pode usar os quadrinhos na escola, porque com os quadrinhos as crianças ao menos leem alguma coisa, com a TV elas não leem mais nada. Naquele momento, ali no metade dos anos 50, boa parte dos lares americanos já tinham televisão, então assim, essa queda que já anterior às campanhas, ao auge das campanhas anti-quadrinhos, em 52, provavelmente é sinal já muito mais da televisão
do que de outros fatores. Outro elemento aqui que é fundamental é o comportamento das próprias editoras. Tá? Porque sempre se vê assim, tem uma leitura muito romântica das campanhas de quadrinhos, como se as editoras, ninguém aqui nasceu ontem, cara, como se as editoras de quadrinhos dos Estados Unidos fossem essas instituições heróicas, assim, que querem, né, valorizar o artista e publicar a arte. Pô, não, né? E o que essas editoras atrapalharam e meio que cavaram a própria cova foi de continuar insistindo no público infantil. Existe também uma narrativa muito equivocada que diz assim, mas depois do Comics Code Authority não tinha mais como fazer quadrinhos maduros, eles condenaram os quadrinhos à infantilidade. É mentira isso, tá? Aquela época era uma época de muito conservadorismo, mas essa cagação de regra, ela também estava rolando para o cinema, ela também estava rolando para a TV, e não foi por causa disso que o cinema e a TV passaram a ter só filme ou programação infantil. Então, assim, claro, tudo ficou muito careta, mas não necessariamente infantil. Então, assim, a produção de quadrinhos naquele período poderia tranquilamente dizer assim, bom, ok, eles estão agora restringindo, eles estão implicando com o que a gente está botando para as crianças, quem sabe então a gente começa a avisar o público adulto. E eles não fizeram isso. E a maior prova disso é que essa adultidade dos quadrinhos foi a partir de uma invasão bárbara que veio depois. A invasão bárbara, eu digo assim, veio à margem dessas editoras, que foi os quadrinhos underground, que foi vir depois, uma década e meia depois, ou seja, segunda metade dos anos 60, aí sim que a gente começa a ter com quadrinho underground, quadrinho adulto mesmo, né? E aí os quadrinhos mainstream começam a incorporar aos poucos também pautas desses quadrinhos mais adultos. Quarto mito, tá? Esse também bem cabuloso. A EC Comics, né? Do Bill Gaines ali, que lançava os quadrinhos de horror, de mistério e tal. Tem vários mitos sobre ela, né? Então eu vou falar desse grande mito que é a EC Comics e os seus submitos. Então assim, primeiro, ela vendia, era a editora que mais, às vezes eu vejo o pessoal repetir assim, era a editora que mais vendia. Não era a editora que mais vendia, tá bom? Ela era uma editora de médio para baixo porte. Ela tinha números até bastante expressivos para o tamanho dela, mas ela nunca foi assim a editora que mais vendeu. Outra coisa, o conteúdo da EC era politicamente transgressor, que muita gente fala assim, a censura rolou porque tem uma história X que é crítica ao racismo, tem uma história Y que é crítica sei lá, qualquer outra coisa aí. Gente, olha só, tem de fato algumas histórias da EC que são brilhantes, mas a grande verdade, tá, é que é muito pouco provável que por causa de uma historinha ou outra que estava ali na EC com algum conteúdo político, eles caíram em cima de tudo, tá? Até porque as outras editoras também, volta e meia, largavam as suas cutucadas, né? Os artistas conseguiam contrabandear suas ideias, apesar das editoras não gostarem de conteúdo político circulando ali. Muito do que a EC fazia, tá, ela fazia, como eu já disse ali no começo, até no começo aqui do vídeo, ela fazia coisas que eram muito pesadas, divertidas, mas pesadas, e que elas faziam voltadas para criança. Tá? Isso hoje é algo que seria bastante discutido também. Poxa, tu vai deixar uma criança ficar assistindo esquartejamento na televisão, assim, a criança vai na programação infantil assistir terror gore, porque era isso que elas estavam vendo nas histórias em quadrinhos. Particularmente eu acho que o problema não é a criança ler isso, o problema era somente só as crianças lerem, né? Ninguém mais ter um debate com elas sobre o que elas estão lendo e tal. Esse era o mote do problema e fazia sentido. Para vocês terem uma noção, quando fizeram as audiências no Congresso para tentar ver se a delinquência juvenil se o aumento da delinquência juvenil tinha a ver com a leitura de quadrinhos, eles concluíram que não dava para concluir isso. Ou seja, eles não conseguiram chegar a uma conclusão. Então, apesar de ser um período de muito conservador nos Estados Unidos, eles tiveram um certo rigor na análise dessa situação. Eles não chegaram a bater o martelo e dizer, não, a delinquência juvenil está crescendo por culpa dos gibis. Não chegaram a essa conclusão. Mas basicamente deram um toque ali nas editoras para dizer, ó, vocês arrumem o negócio de vocês aí porque tá demais, né? Assim, senão uma hora a gente vai acabar intervindo mesmo. Só que como eu já disse para vocês, o Comics Code Authority foi um arranjo,
né? Foi uma manutenção ali da boquinha das principais editoras. A Dell, que tinha 1/3 do mercado, que publicava praticamente licenciamentos, histórias da Disney, dos Looney Tunes, do Tarzan, quem mais aí, sei lá, o Gato Félix e tal, ela não fez parte ali do pessoal que se juntou para formar o Comics Code Authority, como é que é o nome da associação? Da CMAA, mas assim, ela, que é a Comics Magazine Association of America, mas a Dell continuou publicando o que ela queria. Outra que também não fez parte era a editora que publicava a Classic Illustrated, porque entendia que ela não queria se ver junto ali. O que ela publicava sequer era quadrinhos, eram adaptações da literatura em quadrinhos, então era outra coisa, ela não queria se associar. E a EC não teve como fazer parte. A EC também, o Bill Gaines não quis fazer parte da Comics Magazine Association of America, da CMMA, para montar o Comics Code, e não quis aderir ao Comics Code, porque eles só publicavam aquilo. E é lógico, aquilo ele não tinha como fazer parte, porque foi criado para jogar ele para a rua mesmo. Tá? Notem quem era, naquela época, a direção da CMAA. Tá? Olha só, o John Goldwater, dono da Art Comics, era o presidente. O Jack Leibowitz, cofundador da DC, era o vice-presidente. O Marty Goodman, que era o fundador da Marvel, era o secretário. E o Leon Harvey, que era o dono da Harvey Comics, era o tesoureiro. Ou seja, eles fizeram ali um manejo para dizer assim, olha, vamos criar um código que serve para a gente conseguir manter os nossos negócios e jogar para fora quem está mais chamando a atenção e arranjando problema para a gente. Quem era naquele momento? A EC Comics. Então foi feito sob medida pelas editoras para queimar a EC. As principais editoras, depois das campanhas anti-quadrinhos, o Gabier mostra isso no livro, elas mantiveram suas vendas. Né? Elas não tiveram quedas de vendas vertiginosas, como se muitas vezes fala. Não, elas continuaram muito bem, obrigado. Ou seja, o esquemão ali, com o Supremo com tudo, o esquemão ali foi muito do bom para elas, tá? E muito ruim para a EC. Bem, o quarto mito, tá? E agora também eu vou entrar num outro tenso. Frederick Wertham, certo? Era um vilão, como se pinta? E aí eu preciso dizer uma coisa para vocês, tá? Vilão só existe em gibi. Ok? As pessoas são mais complexas. O Frederick Wertham era um cara progressista. Já começa aí a complicar. O pessoal pinta ele como um conservador e tal. Ele não era um conservador. Ele era um cara antirracista. Ele tinha uma clínica gratuita que ele atendia, principalmente a comunidade negra, no Harlem. Atendia crianças. Ele era um cara muito preocupado com questões ligadas à democracia, a questões de saúde pública. Então, assim, não era esse babaca reaça que o pessoal pinta. Só que, aí eu digo que as coisas são complexas. O Frederick Wertham, nas suas opiniões sobre arte, e aí que esse é o problema de você dar opinião sobre quando não é seu campo, nas suas opiniões sobre arte, sobre cultura, ele era muito conservador. Era difícil ele talvez não ser conservador, porque era um momento onde o pensamento sobre arte e cultura era todo estruturado nessa divisão entre alta e baixa cultura. O pessoal às vezes quer colar no Wertham, que assim, ele seguiu a escola de Frankfurt, né, na crítica dele à cultura de massa. É bobagem. Primeiro que a crítica da cultura de massa, que é a escola de Frankfurt, né, que é uma escola de esquerda e tal, a crítica à cultura de massa, ela vinha dos dois lados. Tá? Na esquerda tinha o Adorno detonando, na direita tinha o Ortega y Gasset também detonando. Então estava todo mundo batendo na cultura de massa naquela época. O Wertham fez a mesma coisa. Só que ele fez isso por uma premissa ainda mais esquisita. Tá? Ele foi um caminho que eu diria mais ainda antigo, velho, aí sim dá para chamar ele de reacionário. Ele foi numa lógica platônica de dizer o seguinte, assim, que o problema dos quadrinhos era a falsa imagem, a falsa ideia de mundo que eles passavam. E tem um momento no Sedução do Inocente que é muito, muito revelador, que o Frederick Wertham está comentando que ele recebeu uma carta
que falam para ele assim, ó, uma mulher escreve para ele assim, os quadrinhos, esses quadrinhos aí realmente são muito terríveis e tal, mas pelo menos tem os quadrinhos românticos que não são tão ruins. E aí a resposta do Ayrton é reveladora, porque ele diz assim, os quadrinhos românticos são os piores. Os piores. Por quê? Porque eles dão uma falsa ideia de amor. Tá? Por isso que eu disse que é platônico. Você está lá na República do Platão, a ideia de que a arte ela é corrompida na sua origem, porque ela nos dá uma falsa ideia de mundo. Aí o Platão culmina expulsando os poetas da cidade, e o Ayrton acaba caindo nessa armadilha. Só que o Ayrton era uma figura complexa. Tem uma pesquisa mais recente da Carol Tilly que ela mostra que o Ayrton deu uma manipulada um pouco nos números para sustentar suas ideias e tal. Então, assim, ele foi um cara que tinha uma pesquisa bastante séria, consistente, e era um cara com intenções bastante genuínas, né? Só que talvez ele tenha, por um lado, perdido o rigor e ter cometido algumas fraudes para poder sustentar a sua versão, e por outro, aconteceu talvez algo que para ele fosse o que ele menos quisesse, que é tudo aquilo que ele estava defendendo por um intuito progressista foi assimilado pela cultura mais conservadora do período. Né, fazer um paralelo é quase essa galera aí que na época do PT fazia críticas à esquerda do PT e depois os seus discursos, direto ou indiretamente, foram assimilados por esse povo que hoje está aí no poder. Então, assim, o Ayrton é um vilão. Então, se vocês quiserem ver ele por algum viés literário, eu diria que ele é um personagem trágico, na verdade. Tá? Quem vai sustentar muito essa leitura e vai mostrar isso muito bem para vocês vai ser o Bart Beach, nesse livro aqui, Frederick Ayrton. Tá? Bem, gente, esses foram meu esforço aqui. O vídeo já está enorme, meu Deus, como eu falo, caceta. Mas esse foi meu esforço aqui para desconstruir algum desses mitos e explicar essas campanhas anti-quadrinhos, tá? Eu também, para basear um pouco no que eu falei aqui, eu usei também um artigo do John Land, que tem nesse livro aqui, que eu já comentei ele aqui no canal, Comics to the Reader, e também, eu falei do artigo da Carol Tilly, e também um artigo meu, que está com algumas informações defasadas, mas é ali onde eu falo mais dessa relação do platonismo do Ayrton, das relações entre jornais, como que o público lia o jornal, como o público lia as revistas, enfim, tá? Vou deixar tudo isso aqui na descrição. Obrigado quem assistiu até aqui, ainda está vivo, tá? Curta, compartilhe, ajuda muito. E também segue lá no Instagram, @KennethSarjeta. Valeu!